A Torre de Babel é um tema fascinante que sempre despertou muita especulação e curiosidade ao longo dos séculos. A história dessa construção mítica não só intrigou estudiosos da Bíblia, mas também capturou a imaginação popular, gerando uma variedade de interpretações e teorias, muitas das quais se afastam significativamente do relato bíblico. Muitas pessoas, por falta de conhecimento ou exposição a fontes não bíblicas, acabam adotando versões distorcidas ou errôneas dessa história. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no relato bíblico da Torre de Babel, explorando suas origens, contexto histórico, significado teológico e as implicações desse evento para a humanidade. Mas antes peço que me apoiem se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei. Agora que já fez isso, vamos ao vídeo. Amados fiéis, a expressão Torre de Babel não aparece diretamente no Antigo Testamento. Em vez disso, é o nome popularmente adotado para se referir à torre construída na cidade de Babel. A palavra torre significa basicamente torre de vigia, enquanto que a palavra Babel, derivada de Pavel, significa portão de Deus pela combinação do acádio. Entretanto, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar que significa confusão e mistura, e que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Foi assim que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar oposto a Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Antes de falarmos especificamente sobre a Torre de Babel, é importante entendermos um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. No entanto, contrariando a ordem de Deus, a população da época resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinear. Babel é a primeira cidade mencionada na Bíblia depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente se tornou a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, um poderoso líder da época, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando Nimrod partiu para a Síria, ele ainda edificou outras cidades, dentre as quais estava Nínive. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, é possível que Babel tenha sido a primeira sede do governo de Nimrod, de onde seu reino teve início. A cidade de Babel, e posteriormente Babilônia, se tornou um símbolo de poder e rebelião contra Deus. A cultura babilônica, conhecida por sua riqueza, avanços em astronomia, matemática e literatura, também era marcada pela idolatria e práticas religiosas que se afastavam dos ensinamentos divinos. A construção da Torre de Babel pode ser vista como um reflexo dessa cultura que buscava exaltar a si mesma acima de Deus. Junto com a edificação da cidade de Babel, os habitantes também começaram a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa atitude foi completamente contrária à vontade de Deus, porque a construção da Torre de Babel significava a materialização da recusa da ordem de Deus de se espalhar e povoar a terra. A expressão "cujo toque nos céus", aplicada à Torre de Babel, demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que a humanidade havia alcançado naquela época. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência de sua torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso realmente for o caso, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expõe a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito, pois Deus havia prometido que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Naquele tempo, na região de Babel, não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos, nem cal para ser usada como argamassa. Então, muitas construções naquela região foram feitas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos, e o alicerce das edificações também era feito de argila pisada. O betume era utilizado como argamassa. As conhecidas torres-templo mesopotâmicas, chamadas de zigurates, são utilizadas como referências para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis e acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento,
e outras escadarias, geralmente externas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade honrada pela edificação do zigurate. Mas esses são apenas parâmetros. Não sabemos quantos níveis a Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se na Torre de Babel havia a função de santuário, até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada juntamente com a própria cidade quando houve a dispersão dos habitantes. Da mesma forma, também não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Apenas a região em que a cidade estava é conhecida. Devido a isso, existem algumas sugestões para o local da torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o Templo de Nabu, a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis, e o peso dessa sugestão é que o nome dessa torre possivelmente é uma variação de uma expressão que significa torre de energia. Outra sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seria o conhecido Etemenanque, cujo nome significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus e possuía aproximadamente 100 metros de altura. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, e os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre para ter contato com eles. Posteriormente, essa torre foi destruída por Xerxes, e o entulho dela provavelmente foi removido por habitantes da região, ficando no local apenas uma enorme cratera. Existe ainda uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo os seus alicerces, sendo impossível localizá-la. Também existe outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e que nada sobrou dela. A principal informação sobre a Torre de Babel que podemos obter da Bíblia é que tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam, de forma concreta, a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e ao surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 5, pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando em Babel. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo, e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e os espalhou por toda a terra. Existe também uma discussão sobre se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis, dedicada à linhagem semita. Logo, a confusão das línguas teria originado diferentes dialetos apenas entre os semitas. Mas essa interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é a de que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel, e então, antes disso, todos falavam um mesmo idioma, o que parece claro à luz dos versículos 1 e 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. É possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas, enquanto no capítulo 11 ele demonstra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Muitas pessoas tentam especular qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel, mas essa é outra pergunta sem resposta. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos até sugerem que seria o hebraico, mas não existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade.
principalmente pelo fato do próprio idioma hebraico ter sido originado de outros dialetos. A dispersão dos povos e a confusão das línguas não apenas marcaram o início das diversas culturas e nações, mas também tiveram profundas implicações teológicas. A Torre de Babel representa a tentativa da humanidade de alcançar o divino por seus próprios meios, sem depender de Deus. Isso é um tema recorrente na Bíblia, onde a autossuficiência humana é frequentemente confrontada pela soberania divina. A construção da torre pode ser vista como um símbolo do orgulho humano e da tentativa de estabelecer um nome para si mesmo, em oposição ao reconhecimento da autoridade de Deus. Essa narrativa estabelece um contraste com a chamada de Abraão, que ocorre logo após o episódio de Babel. Enquanto em Babel a humanidade busca exaltar a si mesma, em Abraão Deus escolhe um indivíduo para formar uma nação que exalte seu nome e cumpra seus propósitos. A cidade de Babel, que mais tarde se tornou Babilônia, aparece repetidamente na Bíblia como um símbolo de oposição a Deus. Na profecia de Isaías, Babilônia é descrita como a personificação do orgulho humano e da rebelião contra Deus. No livro de Daniel, Babilônia é retratada como um império que tenta dominar e corromper o povo de Deus, mas que eventualmente é derrotado pela soberania divina. No Novo Testamento, Babilônia é usada simbolicamente no livro de Apocalipse para representar o sistema mundial de oposição a Deus e sua justiça. A queda da Babilônia em Apocalipse simboliza o triunfo final de Deus sobre todas as forças do mal e a restauração do seu reino. A narrativa da Torre de Babel também destaca a unidade original da humanidade antes da confusão das línguas. Todos os seres humanos descendem de Noé e antes de Babel compartilhavam uma única língua e cultura. A dispersão causada pela confusão das línguas resultou na diversidade linguística e cultural que vemos hoje. No entanto, a mensagem do Evangelho traz uma reversão dessa dispersão. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, pessoas de diferentes nações e línguas ouviram as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. Isso simboliza a reunificação da humanidade através do poder de Deus e o cumprimento do plano de redenção que transcende todas as barreiras culturais e linguísticas. A história da Torre de Babel nos desafia a refletir sobre nossas próprias motivações e atitudes. Será que estamos construindo torres em nossas vidas que refletem o desejo de exaltar a nós mesmos? Estamos buscando estabelecer nosso próprio reino, em vez de buscar o reino de Deus? A narrativa nos lembra que a verdadeira grandeza e segurança não vem de nossas realizações ou ambições, mas de nossa submissão a Deus e obediência à sua vontade. Em vez de construir torres que buscam alcançar o céu, somos chamados a ser templos do Espírito Santo, refletindo a glória de Deus em nossas vidas e espalhando sua mensagem de amor e redenção ao mundo. Nos dias de hoje, a história da Torre de Babel continua a ser relevante. Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, onde a comunicação e a interconexão entre as nações são mais fáceis do que nunca. No entanto, também enfrentamos desafios de divisão e conflito que muitas vezes resultam de diferenças culturais, linguísticas e religiosas. A mensagem de Babel nos lembra da necessidade de humildade e dependência de Deus em meio a essas divisões. Em vez de confiar em nossas próprias forças e sabedoria, somos chamados a buscar a sabedoria e direção de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de toda a terra e que seu plano é perfeito. A Torre de Babel, mais do que uma simples construção, é um símbolo da ambição humana e da desobediência a Deus. Representa a tentativa do homem de se igualar ao divino, de desafiar as ordens do Criador e de tentar alcançar o céu por seus próprios méritos. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, a mensagem de Babel nos chama a buscar a unidade e a paz que só podem ser encontradas em Deus. Que possamos aprender com essa história e permitir que ela nos guie em nossa caminhada de fé e obediência ao Senhor. Amém.